Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa tardezinha de terça-feira, dia 4 de maio, nessa festa de São Floriano, mártir da nossa igreja. Mas hoje já começando o mês de maio, nosso primeiro programa do mês de maio. Essa semana vamos fazer curtinha, vamos ter a gravação hoje especial de um programa com um super convidado. E já amanhã ou quinta-feira, hoje é terça, toda perdido. Falei, já estou perdido aqui. Amanhã ou quinta-feira, depois gravamos também um novo episódio. Eu vou estar indo esse final de semana, na sexta-feira, vou estar indo para o Rio para visitar, aí passar o Dia das Mães junto com a minha família, até a outra sexta-feira. Então vamos depois aproveitar e adiantar um pouquinho e fazer a gravação de um programa nessa semana ainda. Mas hoje aqui, então, terça-feira, uma alegria estar novamente com vocês. Como sempre, Padre Felipe Neco, com muita alegria. Bom dia a todos, uma boa tarde, né? Também a gente está todo perdido aqui hoje, mudou todo o negócio, a gente fica... Sou o Padre Renan, estou muito feliz de estar com vocês. Também eu mudei meus planos essa semana, dar uma descansada, fiquei aqui na nossa comunidade em Curitiba e não desci ainda para Joinville, vou descer já mais para o final de semana. Mas muito feliz de estar com vocês hoje, nessa nova semana. Antes de que o Padre Felipe vá embora, vamos gravar, então, começando mais esse episódio do Católico Você Sabia, uma alegria estar com vocês. E aqui, pois nada muito novo na nossa semana, pois umas visitas que tivemos, pessoas, casais, famílias novas, uma grande alegria de visitar a Elisa Brambidia com as crianças, visitei a Lilian e o Johnny, de Rondônia, que estão morando aqui agora em Curitiba já há alguns anos. Então, pois foi assim bastante bonito de estar acompanhando e conhecendo essas novas famílias, e um fim de semana um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer, né? O sábado um pouquinho mais intenso com as atividades, reunião do Sonhar Acordado, batizado, depois fui no almoço com a família do batizado, do Henrique. Depois estivemos novamente voltando para uma reunião online com uma equipe do Movimento de Nossa Senhora, e depois ainda tive um jantar ainda com o Rodrigo Miller e Isabela, também recém-casados, acabaram de fazer um mês, creio, já até perdi a conta, não, 3 semanas, creio, de casado. Então foi bonito aí conhecer o apartamento, fazer a bênção da entronização do Sagrado Coração de Jesus. Então foi um sábado assim um pouquinho mais intenso. E depois no domingo, pois minha missa lá em São José dos Pinhais, lá na Bom Jesus, de manhã cedo no domingo, e depois estive confessando na missa na São Grato. Já retornamos com as missas na paróquia São Grato às 11 da manhã. Você que é de Curitiba e quer pois, conhecer, cumprimentar o Padre Felipe Neco e aí participar da missa, ou talvez se confessar, pois aí estamos já de volta. Retornamos com as missas já, pois... não tem assim um limite, porque a igreja não é tão grande, mas não vem tantas pessoas assim. Então, pois, se você quiser aí um dia, pois aí um domingo, a missa às 11 horas, por aí estamos aí, pois, ou confessando, ou celebrando. Esse final de semana só que não, esse final de semana e o próximo também de 16, a princípio não estarei, porque vamos ter também uma atividade de fim de semana muito importante, que vamos deixar para comentar no programa de depois da manhã. Então, pois, não vai ser um convite aberto, mas vamos só comentar sobre a atividade que vamos ter retornando já eu do Rio. E foi um pouquinho assim as atividades desse final de semana. Ontem tivemos a alegria de ter um dia comunitário de passeio. Fomos no Parque do Passaúna, aí levamos aí pois, carvãozinho, uma carninha, fizemos um churrasquinho, até deu para dar aquela descansadinha depois do almoço aí na grama, aí foi bem bonito o dia, e comemos bem, muito bem, então assim que depois no final da tarde deu aquele pouquinho de digestão. Então tivemos aí uma manhã muito bonita, estava muito agradável ontem, fresco ainda, com o solzinho já aquecendo. Fomos no Mirante, vimos aí todo o parque, todo o Lago do Passaúna. Então foi uma semaninha de constante trabalho, pois já esse final de semana vamos ter uma mudança, vamos pisar as terras cariocas, vamos voltar com mais chiado por aqui. Então assim vamos estar já. E você, Padre Renan, conta aí um pouquinho como foi. Uma semana muito normal também. Eu estava até comentando aqui com o Padre Felipe, né, que foi uma semana de direção espiritual. Na realidade, parte do trabalho do responsável da pastoral vocacional é poder também atender familiares de meninos e jovens que já estão no seminário, e foi o que eu dediquei essa semana.
visitas, né? Claro que entre uma visita e outra, ou durante uma visita e outra, sempre tem aquela comidinha especial que as famílias fazem para os padres, né? Mas foi poder atender, ver como estão os pais de seminaristas, seja aqui de Curitiba, nosso seminário menor, seja também irmãos que já estão em Roma, irmãos que estão no México. Essa semana, Legionários de Cristo, né? Essa semana eu comecei a visitar os pais de lá da região onde eu trabalho, Joinville, Guaramirim. Então foi uma semana intensa, mas simples assim, de visitas, né? Visitas aos familiares de seminaristas. Sempre poder ser visitado, acompanhado por um padre legionário também, para a família é algo muito importante, né? Eu me lembro que minha mãe fala em tom de brincadeira, mas entre brincadeira e brincadeira também saem as verdades, né? Minha mãe fala que antes de eu entrar no seminário, os padres estavam sempre lá, direto. E depois que eu entrei no seminário, ninguém mais visitou. Então, é algo que eu não quero escutar agora que eu sou responsável pela pastoral vocacional. Então, dediquei essa semana a isso. É sempre muito gratificante. A gente sabe que a família é fundamental na vocação. Então, poder acompanhar os familiares também de nossos irmãos seminaristas é uma alegria e algo que a gente tem que fazer também. Eu tento fazer isso lá em Joinville. Já no final de semana, tivemos também um encontro de seminaristas. Os meninos aqui do seminário foram lá para Joinville, passaram um dia de descanso. Eu pude acompanhá-los em algum momento breve, mas depois continuei com as minhas visitas. E finalmente no domingo tive 3 celebrações lá em Joinville, 2 em Guaramirim, diocese de Joinville, numa paróquia, numa comunidade, e depois a nossa missa de rito extraordinário. Lá em Joinville tem uma capelania de rito extraordinário, e eu celebrei lá também antes de poder voltar para Curitiba, né? E também fiquei muito feliz que recebi lá em Joinville a visita do nosso irmão Marlon Godoy, que é legionário de Cristo da cidade de São José dos Pinhais, mas esteve lá em Joinville visitando o pai dele. Tivemos ali um momento juntos para a gente conversar, um grande amigo, realmente ele está no México. E ontem, como o padre Felipe disse, tivemos nosso dia comunitário, e depois na noite também fomos juntos jantar na casa do irmão Marlon, aqui na casa da mãe dele, no caso em São José dos Pinhais. Então também foi um dia de muita fraternidade, né? Uma semana de muita vivência em família Legionários de Cristo. Acho que para mim foi muito gratificante também essa semana nesse sentido, né? Mas é isso, estamos aqui preparando essa nova semana, como eu falei, um pouco menos intensa que a semana passada, mas com diversos planos, projetos aí do mês, que sem dúvida estamos já programando, porque vai ser um mês intenso, né, Padre Felipe? É isso aí, maio já sabe como é, né? Maio, depois Dia das Mães, mês de Maria, vamos ter essa atividade especial no mês de maio. Depois o padre vai terminar o mês com uma convivência vocacional, pois aí também amanhã a gente faz um pouquinho a promoção. Então vai ser um mês bastante cheio. Eu vou ter também preparação para a festa de Pentecostes, vamos fazer uma vigília noturna, então vai ser um mês cheio. Mas vamos lá, como a gente comentou, temos a alegria aqui de ter uma pessoa famosa entre nós aqui. Famosíssimo! Nada mais, nada menos do que o querido Padre Chan, aqui já bem conhecido já nessas terras do sul aqui, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas. Eu creio que ele já conhece mais o Brasil do que eu, isso está claríssimo, né? É cidadão do mundo, Padre Chan. Cidadão do mundo. E o Padre Chan, pois com esse nome que você deve estar se perguntando, Chan, aquele pedaço de carne, Chan, não, é Chan Mindin, ou Din Mindin. Chan Mindin. Chan Mindin. Então ele vai contar um pouquinho para nós aqui. Primeiro, vamos pedir para ele se apresentar um pouquinho, contar um pouco de onde veio e por que a gente esteve aqui. Tem ele como convidado especial aqui. Não é só para fazer propaganda no podcast, mais pessoas terem que conhecer o católico, você sabia, mas é porque realmente ele tem uma história incrível. Depois da história da Odisseia diaconal, hoje vamos ter uma história sobre o padre sobrevivente, né? Um padre sobrevivente. Então, o Padre Chan, se apresenta aí, nos conta um pouquinho aí, como que chegou até aqui no programa do Católico, você sabia aqui, mas mais especificamente no Brasil, né? Como os padres me falaram que sou famoso, mas realmente aqui no Brasil sou bem conhecido como padre
Tchan, 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 tchan. E agora o cardeal João Delvis uma vez me chamou assim. Não foi uma invenção minha, mas foi assim. E eu nasci no Vietnã e com 8 anos eu escapei do Vietnã e depois eu sobrevivi. E só para encurtar a história e depois os padres vão me fazer mais perguntas e eu vou respondendo. E eu morei quase 2 anos lá na Tailândia em 4 diferentes acampamentos para os refugiados. E depois os americanos nos aceitaram e nos transferiram para Bataan, Filipinas, mais 8 meses. E ao final eu cheguei nos Estados Unidos, uma cidade muito pequena, se chama Dodge City, Kansas. E depois, como a temperatura lá tem 2 extremos, 3 meses de neve e o verão é muito calor. E minha família não conseguimos adaptar à temperatura lá e mudamos para Los Angeles, Califórnia. E de lá eu entrei, cursei ensino médio, eu terminei a faculdade e depois encontrei minha vocação, entrei no seminário e depois me mandaram para o Brasil. E desde que conheci o Brasil, não quero sair mais. Já estou aqui faz 14 anos já. O Parixã já falou que já tem até um lugarzinho aqui para enterrá-lo aqui depois aqui no Brasil, daqui a muitos anos ainda, que tem muito trabalho para ele aqui no Brasil, mas realmente, pois, uma história incrível que a gente vai, pois, entrar um pouquinho, perguntar um pouquinho aqui como foi, especialmente os inícios, né? Não tanto no seu processo vocacional, mas gostaríamos de voltar a essa realidade, né? Pois comentamos sobre a Odisseia diaconal, pois a realidade do nosso querido diácono Jonathan, que viveu aí, entrando na Venezuela, esse país comunista que está numa situação bem difícil, e, pois, não tão diferente, pois talvez outras épocas um pouquinho já mais antigas, mas também que viveu o Parixã ao ter que fugir do Vietnã, né? Então conta para nós um pouquinho aí, não? O Parixã já 10 anos de sacerdócio, fez agora esse ano passado, já cumpriu 10 anos de sacerdócio e, pois, desses 10 anos já mais a parte de formação como seminarista, como irmão religioso, já 14 anos no Brasil, e é uma alegria também para todos nós, não? É um padre muito simpático, muito feliz, muito alegre, a gente brinca muito com ele, o tchan tchan tchan, a gente faz muito com ele. Eu tive a alegria já de conhecê-lo nos meus 2 primeiros anos de formação, quando ele chegou aqui no Brasil como irmão para trabalhar na gira vocacional. Depois estive um ano inteiro com ele na filosofia, estudando com ele na filosofia, e depois aí ele foi para Roma, eu vim para o Brasil, depois só me encontrei com ele novamente quando ele veio para ser ordenado aqui no Brasil, diácono na Catedral do Rio de Janeiro, e depois foi ordenado em Roma, e também aí foi os primeiros anos do trabalho dele por aqui no Brasil. Mas é uma alegria então tê-lo aqui conosco, Parixã. Então vamos tentar, pois, tirar o mais suco possível dessa ideia aí do livro, porque a sua história, ele vai contar um pouquinho como surgiu a ideia do livro também, mas ele, pois, o ano passado, aí dentro da quarentena ainda, pois ele publicou seu primeiro livro, seu livro, pois, autobiografia, seu livro sobre a sua história, não? E que intitulou Um Padre Sobrevivente, né? A história de como foi aí o início. Então, pois, se quiser, Parixã, conta um pouquinho como veio a ideia do livro e depois, se você quiser já seguido, já comentar como foi os inícios, né? Como foi realmente toda essa odisseia, já não diaconal, era uma criança ainda, mas também, pois, uma viagem, não foi uma aventura assim buscada, querida, senão obrigada, né? Mas se quiser comentar um pouquinho então sobre a ideia do livro, então, Parixã. Sim, quando eu cheguei aqui, eu percebi que uma vez que as famílias descobriram que eu sou vietnamita, e eles tinham muito interesse de saber da minha cultura, gastronomia, e eu percebo que o povo brasileiro tem um carinho muito especial para o meu povo, porque nós sofremos muito.
E quando eu contei pouquinho sobre a minha fuga e depois minha vocação, e muitas pessoas me pediram para escrever. E ele falou, vocês têm que... Parece sua história, parece um filme. E claro, o português vocês vão perceber que não é uma língua fácil para dominar, por isso eu nunca pensei de escrever esse livro. E graças a Deus, como a providência está atrás de tudo, o ano passado, no dia 2º de fevereiro, onde a festa de apresentação do Senhor, e para nós como legionários do Cristo, é dia da vida consagrada. E eu tomei o Evangelho do dia para meditar sobre minha consagração a Deus pelos últimos 20 anos e 10 anos como sacerdote. E eu percebi as luzes da palavra de Deus, o que será o livro. E assim eu tomei a coragem para escrever. E claro, uma amiga de Alphaville, em São Paulo, já me incentivou aquela mesma semana. E agora tudo está encaixando, não tenho como escapar. E eu iniciei a escrever o livro na época de carnaval, mas não foi muito longe, porque eu tinha compromissos pastorais. E de repente, em março, chegou e nós ficamos na quarentena. E assim eu consegui sentar com calma, com tranquilidade e com seriedade para escrever o livro. E como é a providência de Deus que nossa meta com essa família que ia me ajudar, a meta é publicar o livro em julho, mas infelizmente não conseguimos alcançar a meta e por final conseguimos publicar no mês de outubro. E justo quando eu olhei tudo para trás, era mês dos missionários. E encaixou tudo bem com o meu livro. E graças a Deus, com o apoio de paroquianos, amigos dos seminários Maria Mata Eclésia em São Paulo e aqui em Centro Vocacional de Curitiba e também nosso noviciado em Arujá. Depois de 2 meses, eu consegui divulgar e vender 3.000 exemplares. Então, foi um apoio muito grande das famílias. E aqui eu quero aproveitar para agradecer a todos. Sim, imagina, o padre em pouco mais de 3 meses vendeu como 3.000 exemplares. Já fala que o padre já é famoso, já é um best-seller já quase aqui. E é interessante que não é um livro que está sendo vendido em editoras, apenas em uma página que parece que está colocada. Então, a distribuição do livro é manualmente, né? Ele vai nas paróquias, celebra a missa, conta um pouquinho da sua história e deixa à disposição das pessoas para aquelas que queiram comprar o livro, e assim vão as pessoas comprando, pedindo e distribuindo entre elas, não? E realmente é uma história bastante impactante, né? Eu terminei de ler essa semana o livro, a semana agora passada, e eu falei, eu já estava há um tempo já pensando, temos que convidar o Padre Chan para poder vir contar a sua história, participar conosco no podcast. Teve a oportunidade com um diácono, a gente seguiu a escala sacerdotal, a gente tem que conseguir agora um bispo com uma história mais ou menos assim. Tinha um bispo bastante famoso, o bispo Vantuan, mas já que em paz descanse, mas não sei se a gente teria um bispo assim para poder conseguir entrevistar ou conversar. Mas vamos entrar então na história um pouco então, para deixar, pois aí foi um pouco a ideia de como ele começa o livro, mas ele falou, né, ele estava celebrando, né, dia 2 de fevereiro, a festa da apresentação do Senhor, onde nós também renovamos, muitas vezes por devoção, os nossos votos, e em sua oração veio toda a ideia da sua consagração de 20 anos de vida religiosa e 10 anos de sacerdócio, e agradecer. Mas aí queremos saber diretamente na história, Padre Chan, como nasce, onde nasce o Padre Chan e como vem a acontecer toda essa realidade, né? Pois aí pode falar
o tempo que for, Padre Santo. Estamos nos 20 minutos aqui, temos ainda uns 20 minutos pelo menos mais aí pode gastar aí, vai quase aí, vai umas várias páginas do livro aí nesse momento, mas vocês vão querer ver todos os detalhes que também ele deixa no livro. É isso aí, eu acho que vai abrir o apetite para depois o pessoal comprar o livro, né? Então, sem dar spoiler, né? Vai abrir o apetite para o pessoal comprar o livro depois. Eu acho que é uma história muito interessante, de repente começar. E eu tenho aqui alguns temas que perguntar depois, mas talvez começar a contar um pouquinho essa primeira parte do seu livro ali, que é a sua infância, né? Toda essa aventura. Depois a gente complementa com alguma questão aqui. Vai ter um pouquinho de spoiler sim, porque não dá para deixar batido assim muito do que ele viveu, da sua história, e hoje a gente queria apresentar pelo menos essa parte mais importante assim da sua história, né? Especialmente o início. Ele vai contar um pouquinho também da sua formação, como foi a sua vocação, mas hoje especialmente gostaríamos de centrar, né, nesse início realmente, né? Como foi, onde nasceu e como ele chegou até os Estados Unidos, né? Porque é uma experiência muito forte, muito profunda, mas que fala também, como ele gosta muito de citar tanto no livro como na experiência pessoal, e aqui pelo menos já 2 vezes já falou, os caminhos da providência divina, né? Deus que vai guiando, pois a nossa vida vai guiando, pois pelos caminhos que Ele quer. Conta para nós então, Padre Cheryl. Para iniciar esse caminho, eu gostaria de contar sentido ao Papa Emérito XVI, Bento XVI, que eu tive a graça de estar ao lado dele 2h30 como acólito, como corinho dele, segurando o microfone. Ele falou assim: a igreja tem a única meta, que deseja que cada um de nós encontramos Cristo, porque Cristo caminha com cada um de nós na estrada da vida, para dizer que nosso Deus é Deus vivo, Ele está presente no meio de cada um de nós, cada instante de nossa vida. E através, escrevendo esse livro, eu percebi claramente que as mãos divinas estão atrás da minha vida, cada etapa da minha vida. E no livro eu escrevi que cada graça, cada experiência pessoal que eu tinha com Deus, eu escrevi a forma como semente. E essa semente nós sabemos que alguém precisa semear, cair em terra boa, e depois tem que ter cuidado para poder pegar raízes e formar tronco e ramos e depois dar fruto. Então, para você entender o contexto, as luzes, as experiências especiais que eu tinha com nosso Deus, nosso Senhor. Então, quando eu tinha como 5 anos, primeira vez eu consegui sair da minha aldeia. E eu, por natureza, eu gosto muito de aventura e viagens. Então, eu ganhei a viagem com meu irmão mais velho para ir comprar um barco que nós usamos para nossa fuga, para trabalhar na empresa dele de criar 8.000 marrecos. E minha intenção era ir a uma cidade grande para poder ver carros, brinquedos, novidades. E dessas experiências encontrei com um mendigo, sem braços, sem pernas, estava arrastando no chão, gritando, pedindo esmola. E aquela criança de 5 anos, primeira vez eu vi essa imagem, me impactou muito. E depois eu afastei ele, e aquela imagem na volta daquela cidade grande até minha casa não me deixou em paz. E um desejo grande penetrou no meu coração. E eu queria um dia ser rico para poder ajudar as pessoas necessitadas. Então, a primeira semente que Deus me semeou, que Ele queira usar de mim para poder ajudar o próximo. E outra história impactante, como eu falei, com 8 anos, que eu tinha 8, meu irmão 10, minha irmã 13,
E meu irmão mais velho era capitão do nosso barco para poder fugir. E esse desafio de fugir eu não desejo para ninguém. É uma fuga muito difícil. Só temos 3 possibilidades com essa fuga. A possibilidade de capturar e colocar na prisão era muito grande. O segundo desafio era enfrentarmos tempestades, e tempestades com nosso barquinho não tem como enfrentar. E o pior é encontrarmos piratas também. E essa segunda possibilidade é a morte. E eu perdi 15 primos. Eles escaparam, saíram e nunca mais escutaram notícias. E a terceira possibilidade é encontrar liberdade fora. E graças a Deus, minha viagem durou 3 dias e 3 noites. E quando chegamos até Tailândia, primeiro alojamento, eu percebi que era um milagre que Deus poupou a minha vida. Por isso, no livro você vai entender os detalhes desta fuga. Por exemplo, eu vou contar um detalhe, que é nosso barco não tinha diesel. E o diesel que meu irmão colocou na base do barco pretendeu era água para poder enganar os policiais para poder sair no alto mar. Porque ele não poderia carregar garrafões de diesel, porque os marinheiros vão perceber e ia perguntar para ele: sai para pescar porque precisa tantos diesel assim. E com certeza eles vão prender ele e colocar na prisão. Por isso meu irmão tinha que enganar eles e colocou diesel no base do barco, pretendeu era água infiltrando o barco, porque barquinho do Vietnã era muito comum que tinha água infiltrando, porque não temos recursos para ter barco perfeito. Deixa eu interromper antes de continuar aqui, não sei se quer terminar aí para deixar, mas depois gostaria que você comentasse um pouco de quem surge um pouco a ideia de escapar, né? Creio que, pois, não sei quantos têm um pouco a noção, estamos falando de um período pós-guerra do Vietnã, onde o Vietnã do Norte vence a guerra contra os Estados Unidos, anexa o Vietnã do Sul, onde a sua família originalmente era do Norte, né? Isso. E depois viaja para o Sul, mas ainda lá foi impossível ver, porque depois da unificação, pois todo o Vietnã vira comunista, vira um país comunista, onde começam também as perseguições aos católicos, aos cristãos, onde a liberdade fica muitíssimo limitada, onde você não pode ter mais de uma propriedade, confisco de propriedades constantemente que aconteciam, até para a produção, confisco de materiais ou de produção. É um país que trabalha muito na agricultura, então toda essa realidade que é muito presente, né? Então, pois, que eu pareça conte um pouco sobre a ideia, que pois, vocês vão entender que é um pouco, né, talvez a pessoa principal na sua vida, né, que é a sua mãe, né? Sim. Os franceses dominaram o Vietnã por 100 anos. Quando saíram, deixaram o Vietnã dividido, norte comunista e sul capitalista. E meus pais nasceram no norte comunista em 1954 e eles tinham que escapar do norte para o sul para encontrar liberdade. E depois da guerra que terminou, que o comunista no norte ganhou a guerra, unificou o país em 1969. E 1969 até 1991, milhares de vietnamitas arriscamos nossa vida para encontrar liberdade. E por isso eu escapei em 85. Então, a época onde aquela fama de fuga era muito grande. E homens tínhamos que entrar no exército.
E muitos homens não voltaram para casa, ou voltaram para casa sem braços, sem pernas. Por isso, eu tenho mais 4 irmãos e 4 irmãs, e minha mãe viúva, porque meu pai faleceu depois da guerra, indo para trabalhar, pisou uma bomba. E onde ela teve essa coragem, essa esperança, essa sabedoria para dividir a família em 4 diferentes viagens, por motivo de poder oferecer um futuro melhor para seus filhos. E no livro você vai entender a sabedoria, a coragem dela, onde ela tirou toda essa força. E por isso, depois dessas 4 diferentes viagens, minha família ficamos separados por 22 anos. Somente reencontramos nos Estados Unidos todos juntos, junto com minha mãe, 2011, e eu era como sacerdote já para podermos rezar juntos em ação de graça por nossas vidas e especialmente minha vocação. Então agora só para voltar que com 8... Parece que não conhece o nosso galo ainda, né? Esse é o nosso galo falando que falta ainda uns 10, 15 minutinhos aqui, estamos na metade aqui da sua história aqui. Bem-vindo aqui ao programa Padre Luciano. Voltando aí, Padre Luciano. Perdão, que o galo se mete assim mesmo. Sim. Que você estava falando que era a parte do barco, né? Que vocês estavam aí pois, com diesel em todo o barco. Sim. Então o diesel e misturou com água de chuva, de tempestade, água do mar, e perdemos todos os nossos recursos, porque o barco sacudindo um lado para o outro, molhando tudo. E também tudo que tínhamos dentro do nosso estômago, vomitamos tudo fora. Porque a maioria de nós era a primeira vez que saímos no alto mar enfrentando tempestade assim. Então você pode imaginar, não tinha lugar para deitar, não tinha lugar para sentar, tudo era improviso. E depois do segundo dia, eu tinha sede e fome e eu chorei para ter água na boca. E minha irmã, 13 anos, tinha compaixão comigo, pegou um copo de água no mar e a única coisa que conseguiu salvar é uma sacolinha de açúcar e misturou para eu beber. E você pode imaginar aquele sabor. E no livro você vai entender mais detalhes, mas agora, mais importante, quando eu cheguei depois de 3 dias, 3 noites na Tailândia, eu fiz aquela pergunta: por que Deus poupou a minha vida, não a vida dos outros? Porque nos acampamentos, muitas pessoas sobreviveram para contar a história. E eu pedi 15 primos, como falei antes. Por isso, aquela pergunta, para mim, foi outra semente que Deus semeou a minha vida. E Ele poupou a minha vida por uma razão, por uma finalidade, por um plano dele. E depois eu cheguei nos Estados Unidos, terminei segundo grau, eu tinha que fazer outra pergunta: o que gostaria de fazer no futuro? E 50% eu queria entrar na faculdade e depois encontrar uma moça bonita e formar uma família. Gostei desta opção. E outra opção era 50% para ser padre. Não gostei muito dessa opção, encontrei muitos motivos para escapar. Então, estava muito tranquilo, feliz, entrei na faculdade e 6 meses antes de graduar na faculdade de matemática para ser professor, e de repente aquele chamamento para ser padre voltou mais forte. Então, eu estava muito confuso. Meus sonhos, meu projeto está nas minhas mãos em 6 meses. E por que esta voz, esse chamamento de Deus para ser padre voltou? E por providência, de novo,
minha mãe ganhou a imagem de Nossa Senhora de Fátima algo 1 metro de altura e colocou uma estante muito alto. E cada dia eu fui para conversar com ela e de repente eu queria pedir um sinal para ela. E ela usa uma coroa de pedras diferentes, vermelha, azul, roxa e amarelo. E quando eu rezei, a pedra vermelha estava atrás da cabeça dela. E eu falei, se a pedra vermelha vira para o texto na frente dela, é um sinal que Jesus está me chamando para segui-lo. E eu pedi esse sinal para ela. E 3 dias depois, eu estava em casa sozinho, fui para conversar com ela e eu esqueci aquele pedido. E eu estava saindo e, de repente, eu olhei para o rosto dela, para mim, ela estava sorrindo para mim, para relembrar meu pedido. Eu olhei na coroa dela e não sei como a pedra vermelha virou. E aquele sinal me deu certa resposta, mas profundo no meu coração eu não queria aceitar, porque eu quero terminar a faculdade e formar uma família. E 3 meses depois eu recebi o segundo sinal, que minha irmã, a última irmã se casou e se mudou. Então as coisas de casa ficaram para mim. E um dia queria fazer um acto de caridade à minha mãe. Eu arrumei a cozinha e tinha um lugar que tinha 7 latas de chá. E eu falei, só minha mãe bebe chá. Então eu tirei 3 latas mais velhas para lixo. E 1 semana e meia depois, ela percebeu que a latinha de chá favorita dela não estava lá, porque era a latinha da poupança dela. Ouro, dinheiro, guardou tudo lá. E sem querer eu joguei para o lixo. E você pode imaginar o sofrimento dela. E ela chorou. E eu confessei que eu fiz isso sem querer. E aquela semana eu fui para a missa só para pedir perdão e entender por que aconteceu isso para minha mãe e minha família, porque ela era viúva, sacrificou sua vida para o futuro melhor e agora ponto financeiro virou 0 para toda a minha família. E o evangelho do dia me deu o segundo sinal. Era a parábola do filho rico. E se lembra, o jovem rico perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ganhar o céu, ganhar a vida eterna. E Jesus respondeu, 10 mandamentos? Ele falou, sim, eu estou cumprindo. E final, ele falou, falta alguma coisa? Jesus respondeu, a única coisa que falta é volta para casa, vende tudo, vem e me segue. E aquela parte, vende tudo, tirando a latinha, o tesouro da minha mãe, eu descobri que eu era aquele filho rico. E eu recebi a Santa Comunhão e eu fiquei mais ou menos 10 minutos depois da Santa Missa, rezando e pedindo a Deus a força para segui-lo. E graças a Deus, terminei a faculdade. No sábado eu recebi a minha a graduação e no domingo eu fiquei com a minha família e segunda-feira peguei o voo para entrar no seminário dos Legionários de Cristo. Minha intenção era tirar a dúvida que não tinha vocação para voltar, mas graças a Deus eu recebi a graça ficar lá no seminário. E depois de 2 anos e meio, sem falar o português, e minha congregação, os legionários, têm casas aqui em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, e me enviaram como missionário em 2002, primeira vez aqui no Brasil, como o padre Felipe Neco falou, como promotor vocacional.
Essas e outras aventuras você vai ver ali no livro Um Padre Sobrevivente do Parichan. Mas Parichan, nós estamos já nos aproximando do final. Você já comentou alguma coisa do que eu ia perguntar? De repente a gente pode resumir, né? Não sei. Mas uma das coisas que eu queria que você deixasse até como mensagem, não é tanto pergunta sobre como foi, etc., mas mais um ensinamento que do seu livro nós podemos tirar, né? E uma primeira coisa que eu comento é sobre aquela primeira parte, né? O antes, a aventura sua que está ali no início do livro, e até no prefácio me parece que você comenta essa pergunta que você disse agora, né? O que Deus quer de mim? Por que eu sobrevivi e outros não, né? E eu acho que daí se pode fazer uma reflexão muito interessante para os ouvintes do Católico Sabia sobre, em base à sua vida, sobre esses momentos de sofrimento que as pessoas se perguntam a Deus por quê, por quê, por quê. De repente você na sua vida naquele momento não sabia por quê, mas depois Deus foi mostrando. Então, para os ouvintes do Católico Sabia, isso pode ser muito importante. Nossa vida cheia de sofrimento e a gente se pergunta os porquês. Sua vida foi muito mais sofrida do que a grandíssima maioria de nós que estamos aqui e os nossos ouvintes. Então, de repente, uma reflexão sobre essas provações que Deus permite e que a gente se pergunta o porquê, em base à sua experiência, em base à sua vida, pode ser de ajuda? Não sei se algo se pode comentar sobre isso também, né? Sim. Realmente, nosso Deus é Deus vivo, como eu falei antes, aquela frase do Papa Bento XVI, Ele acompanha nós nas estradas da vida. Aqueles momentos difíceis, Ele vai estar atrás, vai nos mostrar que Ele tem poder tirar algo bom de uma situação difícil, uma situação ruim. E como eu falei, através dos sementes, eu descobri que Jesus é o tesouro. Ele preservou minha vida para poder ser seu sacerdote, para poder ser instrumento dele, de abençoar, de rezar, de perdoar dos pecados, de ajudar as pessoas a encontrar que Jesus é o tesouro. Ele tem poder de vencer a maldade. Ele tem poder de derrubar a morte. Ele quer a vida plena para cada nós. Por isso a mensagem gostaria de dizer que, olhando para trás das suas experiências, a história de cada nós, percebemos as mãos de Deus. E esse Deus tem poder tirar coisas boas de uma situação ruim, e Ele sempre está conosco. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus providente. E, ao mesmo tempo, Ele queira usar situações difíceis para que podemos confiar, aproximar mais dele. Em meu caso, graças a Deus, eu aproximo dele cada vez mais através do grupo de jovens, através do ensinamento da minha mãe e através na vida no seminário e agora como sacerdote. Por isso, este Deus é nosso tesouro e vale a pena vender tudo para consegui-lo, para segui-lo também. Muito bem, Padre, muito obrigado. E uma palavra, pelo menos de minha parte, final, ainda que a gente teria muito que comentar. Provavelmente o Padre Felipe ainda tem alguma palavrinha, mas uma palavra de minha parte final, que foi a parte que eu mais gostei do livro, foi o capítulo 9, que o senhor chamou a profetisa Ana, que é sobre a sua mãe, é o último capítulo, parece que é o último, né? Penúltimo capítulo. E realmente foi a parte que eu mais gostei, né, como experiência para nós. E me fez pensar muito em nossas mães, né, em muitas mães que sofrem, e particularmente eu tenho que também puxar um pouquinho para o meu lado, né? Eu sou responsável pela pastoral vocacional, então eu vejo muitas mães que sofrem
justamente por essa decisão do filho de querer fazer uma experiência vocacional, sofrem por estar longe do filho, etc. E às vezes não permite que o filho faça essa experiência vocacional. E você comenta ali no livro da sua mãe, uma santa mulher, e eu queria que concluísse com uma palavra para as mães nesse tema da vocação do filho, né? Muitas mães sofrem, rezam pela vocação do vizinho, mas não pela própria, né? E você relata ali no livro, sua mãe sozinha, com 9 filhos, sempre educou nos valores da fé, nos valores cristãos, com toda essa dificuldade que o senhor relatou agora, pois ela sempre se manteve em pé, se manteve firme, e no futuro também com a questão vocacional, sempre foi a coluna ali da sua vocação, né? Então, não sei se uma palavrinha para essas mães que sofrem, de acordo também com a sua experiência e o relato que o senhor coloca ali da sua própria mãe, essa mulher tão que marcou tanto sua vida e a sua vocação. Graças a Deus, minha mãe sempre tinha muita fé e sempre deu muito valor pela vida aconselhada, pela figura de sacerdote. Porque a figura sacerdote, como eu falei, que é a presença de Deus aqui na Terra. É Ele que essa vocação sacerdotal que ajuda como se nós vencer nossos pecados, vencer a vida mortal aqui na Terra, para ter a vida plena. E eu percebo que minha mãe tinha aquela visão muito clara, que a vida eterna, que um sacerdote pode ajudar muitas almas a chegar ao céu. E, claro, eu, como missionário, eu fico longe da minha família e minha mãe realmente apoio o modo incondicional, reza muito por mim, mas ao mesmo tempo minha experiência como missionário também, que apesar de ficar longe da minha família, minha pátria, meus amigos, mas aqui na Terra, aqui em Brasil como missionário também, eu ganho mais e mais pais, irmãos e irmãs espirituais e uma riqueza de aprender uma cultura nova, uma cultura bela como a brasileira, é uma riqueza. Por isso, eu recomendo às mães, peça muito para Nossa Senhora para dar essa dimensão da fé, que nossa vida aqui na Terra é passageiro. O mais importante é que podemos desfrutar nosso laço familiar, nosso amor, nossa paz, nossa felicidade está no céu. Porque aqui na Terra, tudo isso são imperfeições. Não vamos ter esta felicidade, essa harmonia, porque você viu, tantos e tantos imigrantes estão acontecendo hoje. E época atrás também, Nossa Senhora São José tinha que fugir também. E época de Moisés também, no Egito. Por isso, aqui na Terra, não é um lar definitivo. Nosso lar definitivo é estar no céu. Por isso, o sacerdote quer levar todos as almas para encontrar o lugar onde podemos chamar lar doce lar. Descansar todos juntos. Aqui na Terra, infelizmente, podemos desfrutar a presença de nossa família. Claro, tem muitos momentos importantes e bonitos, mas pelos desafios e dificuldades, nós sabemos a separação é possível, é uma realidade também. Muito bem, pois muito obrigado, Parixá, muito obrigado pela sua oportunidade, também dentro desse mês de Maria, mês de Nossa Mãe do Céu, também nesse final de semana que temos o Dia das Mães, poder também terminar com essas palavras também de incentivo a essas mães que pois talvez encontrem dificuldades, muitas vezes até mesmo na aceitação ou no possível chamado vocacional do seu próprio filho. Como falamos, poderíamos estar muito tempo falando aqui sobre o livro,
Na verdade, o livro é bem curtinho, são um pouco mais de 130 páginas. 144. 144 páginas aqui, certinho aqui, vai saber até de memória aqui já, mas se lê muito rápido, porque são capítulos curtos e é interessante, você se mete realmente muito na história. Tem algumas fotos dele aqui, dá para ver o Parichan aqui ainda novinho, aqui ainda, tem a foto antes de sair do Vietnã. Foto da sua casa de origem, tem algumas fotos já no seu ministério, e é uma experiência muito bonita poder acompanhar e ver a mão de Deus também nessa vocação, né? Um Padre Sobrevivente é o nome do livro. Se vocês quiserem um pouco mais, não, é uma história real de fuga, sobrevivência e vocação, é o subtítulo do livro. Se vocês quiserem ter contato com o Padre Chan, pois aí pode entrar em contato conosco, a gente passa o e-mail do Padre Chan para poder falar com ele. Livros também a gente vai ter à disposição, tanto em Joinville com o Padre Renan, comigo, pois aqui em Curitiba, em São Paulo, com ele mesmo, e pois Brasil afora aí, que eu já nem sei onde chega o Católico Você Sabia, sei que chega a outras cidades aí, outros estados, mas interessados no livro, pois também vai poder entrar em contato com ele. Não sei se o Padre Chan, de repente eu coloco lá também o e-mail do Padre Chan, lá no Instagram e no Facebook eu deixo o e-mail dele lá, no Twitter também, para as pessoas entrarem em contato. Sim, no livro eu tenho Instagram também e gostaria de pedir um favor também, se você conhece seu pároco, gostaria que um dia eu pudesse concelebrar e falar um pouquinho sobre esse livro. Será muito prazer que eu possa estar aí para rezar junto com vocês e divulgar esse livro. Eu acho esse um instrumento que vai poder ajudar muitos jovens também de entender o plano, um testemunho para eles pudessem descobrir o plano de Deus para eles também. E um bom presente para os jovens e para as pessoas que estão passando necessidades nesse momento. Pois muito bem, é isso aí. Então aí o Padre Chan quer terminar de conhecer todas as cidades do Brasil, creio que é a meta dele antes de morrer, conhecer todas as cidades do Brasil, então pode convidá-lo para ir lá para o Nordeste, para o Mato Grosso, que eu creio que ainda não foi para esse Nordeste, já foi já, né? Maranhão. Ele já foi pro Nordeste, eu nunca fui pro Nordeste, mas tudo bem. Mas isso aí, maravilha então. Mas muito obrigado, queridos ouvintes do Católico Você Sabia, por nos acompanhar. Deixamos aí as nossas orações, nossa bênção, nosso alô para cada um de vocês. Daqui já vou partir para a missa, já vamos publicar daqui a pouquinho isso aqui também. E pois aí vou encomendar cada um de vocês aí, nossos queridos ouvintes. Uma vez mais, muito obrigado, Padre Chan. Não sei se quer mandar um alô para alguém especial, talvez do livro, que aí você faz propaganda do Católico Você Sabia, para que eles ouçam o testemunho e aí vejam também seu agradecimento. Eu vou deixar o meu alô para todos eles. Eu quero agradecer, obrigado Padre Chan pela presença, pelo testemunho, e a você, ouvinte do Católico Você Sabia, a minha bênção, e esperamos aqui o seu retorno, sua pergunta, seu comentário, né? Um grande testemunho desse a gente tem que comentar, tem que repostar, tem que mandar para os amigos, para a gente ver que Deus utiliza de instrumentos para poder realizar a sua vontade também na nossa vida, e com certeza o Padre Chan com seu testemunho é um desses instrumentos. Obrigado, Padre Chan, obrigado a você, ouvinte do Católico Você Sabia, com a minha bênção, que Deus abençoe, uma semana abençoada a cada um de vocês, e nos vemos daqui a uns dias, me parece, novo episódio. O Padre Felipe vai estar fora visitando a família durante a semana que vem, um momento pelo menos, então acho que em alguns dias já nos veremos aqui de novo gravando o nosso próximo capítulo. Eu agradeço para Neco e para o Padre Renan pela essa oportunidade, e quem saber como poder apoiar na formação de futuros sacerdotes, esse livro é um valor simbólico de R$30 em prol na formação dos futuros sacerdotes para o Brasil e centro vocacional aqui em Curitiba. É a grande generosidade do Padre Chan, que nada do que fica do livro é para ele, né? É para a formação dos seminaristas, aí tanto da nossa congregação como dos seminários diocesanos que estudam conosco lá em São Paulo, no Seminário Maria Mater Ecclesia. Muito obrigado, Padre Chan, novamente, a cada um de vocês, a minha bênção, minhas orações, e já sabem, qualquer dúvida, pergunta, queixa, reclamação, dúvidas, pois aí, católicocesabia@gmail.com. Até mais, Deus abençoe.